Olá pessoal, hoje eu trouxe aqui uns exercícios de juros simples. Vamos resolver? Um amigo oferece a outro um empréstimo de R$ 500, sobre o qual deve incidir juros de 2% ao mês por 5 meses. Calcule o montante que deve ser devolvido ao final do período. Ele está pedindo o montante. E o montante é capital mais os juros. Agora a gente tem que calcular os juros, certo? Os juros é o seguinte: juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. A fórmula dos juros é essa: ó, J de juros, C de capital, I taxa, N tempo. Agora vamos identificar esses elementos na questão, né? R$ 500 é o empréstimo, é o valor sobre o qual vai incidir os juros, portanto ele é o capital. Vamos colocar aqui, capital 500. A taxa, 2% ao mês. O tempo, 5 meses. Vamos substituir na fórmula. Juros é igual ao capital 500, que multiplica a taxa, que é 2%. Vamos colocar aqui na forma fracionária, que fica melhor para a gente simplificar. 2%, 2 sobre 100, vezes o tempo, 5 meses. Se eu botei a taxa em meses, né, ao mês, 2% ao mês, o tempo deve ser em meses. Se a taxa fosse, por exemplo, 2% ao ano, eu teria que colocar o tempo em ano. Então, eu teria que transformar esses 5 meses em ano, mas aqui já está tudo ok. A taxa está ao mês, o tempo em meses. Agora é só resolver aqui. A gente tem esses dois zeros, vamos cortar com esses de baixo. Logo, sobra 5 vezes 2, 10 vezes 5, 50. Então, os juros é 50. Mas ele está pedindo um montante. O montante é capital mais os juros. Logo, o montante é o quê? Capital, 500, mais juros, 50, 550. O gabarito é a letra A. Uma loja de produtos eletrodomésticos anuncia duas condições para a compra de determinado produto: compra com pagamento à vista no valor de 1.900, compra a prazo, sendo uma entrada no valor de 500, e o pagamento de uma parcela adicional no valor de 1.484, após 2 meses da data da compra. Se a empresa utiliza o regime de capitalização simples, a taxa de juros simples em percentual ao mês que cobra na venda a prazo é. Então, ele quer saber a taxa de juros ao mês. Aqui é o seguinte: a compra à vista é 1.900. Ou seja, esse aqui é o valor certo do produto, livre de juros. Aí ele faz esse plano aqui, na compra a prazo. Ele dá 500 de entrada, mais 1.484. Quanto? No prazo, vai ser 2 meses. Agora ele quer saber qual é a taxa. Primeiro a gente vai identificar os elementos aqui. Olha, se ele tinha 1.900 no valor do produto e ele dá R$ 500 de entrada, o valor que ele vai ficar devendo vai ser 1.400. E esse vai ser o capital. Por que vai ser o capital? Vai ser o valor sobre o qual vai incidir os juros. Sobre os 500 não vai incidir juros, porque ele já pagou. Era 1.900, ele paga 500, fica devendo 1.400. E aí você paga os juros em cima desses 1.400. Tanto que a parcela vai ser 1.484. Prazo, 2 meses. A taxa é o que eu quero descobrir. E a gente tem um elementozinho aqui sobrando, que é os juros. Ó, se ele tem 1.400 e ao final de 2 meses vai pagar 1.484, ele vai pagar 84 de juros.
Agora, substituindo esses elementos na fórmula de juros simples, aqui, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. A gente vai sobrar com o elemento I, que é a taxa, e é o que ele quer descobrir. Os juros é 84, capital 1.400, vezes capital vezes a taxa, eu não sei, vezes o tempo, que é 2 meses. Observe que ele quer a taxa ao mês, e o meu tempo já está em meses, por isso eu não vou precisar fazer nenhuma transformação. Mas se ele quisesse a taxa ao ano, eu teria que transformar esse mês em ano, para a minha taxa já sair ao ano, certo? Então vamos aqui, nós temos essa expressão. A gente pode começar simplificando, né? Porque senão eu tenho que multiplicar 1.400 por 2 e dividir por 84. Vamos simplificar? Tem esse 2, eu posso dividir por 2, vai dar 1. E 84 por 2 vai dar 42. Ainda posso dividir por 2. 42 vai dar 21. 1.400 por 2 dá 700. Ainda tenho 21, posso dividir por 7, que vai dar 3. 700 por 3 vai dar 100. Pronto. Ficou meio apertadinho aqui, mas deu para a gente fazer. O que sobrou, né? Aqui não dá para simplificar mais. Sobrou um 3, que é igual. Aqui só sobrou o 100. E vamos passar para cá, que é o lado mais familiar. Vai ficar 100i igual a 3. I é igual a 3 dividido por 100. Vai passar para cá dividindo. Logo, está na cara, a taxa é 3%. Ó, 3 sobre 100 é igual a 3%. Gabarito, portanto, letra B. A taxa de juros simples bimestral proporcional a 4,8% ao ano é igual a taxa proporcional, juros simples. Proporcional é algo que você pode multiplicar ou dividir por outro. Vai ser proporcional. Então, vamos lá. A gente tem 4,8% ao ano. Eu quero passar para bimestre. Você observa que o ano é maior do que o bimestre. Ou seja, o ano contém mais de um bimestre. Então, eu tenho que pegar essa taxa e dividir para chegar ao bimestre. Mas dividir por quanto? Aqui você faz o seguinte. Um ano, vamos transformar todo mundo em mês, né? Para você entender. Um ano tem 12 meses. Um bimestre tem 2 meses. 12 dividido por 2 dá 6. Você não precisa fazer essa conta. Isso aqui é para você entender e quando você estiver na dúvida você pode fazer assim. Você pega o número que você quer passar e divide ele aqui, ó. Certo? Aí você achou 6. Então você tem que dividir por 6. Vamos fazer aqui. É 4,8 por 6, né? Então, eu teria uma vírgula aqui, eu vou passar ela para cá. Então, boto 0, aqui. 48 por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48. Para 48, nada. Então, a taxa é 0,8% ao bimestre. 0,8% ao bimestre. Em resumo, o que você precisa saber é o seguinte, tem aqui anos e quero passar para bimestre. Então, dentro de um ano, cabe quantos bimestres? Você descobriu que é 6. Então, divide a taxa. 4,8 por 6 vai dar 0,8%. Gabarito é a letra D. Uma pessoa atrasou em 15 dias o pagamento de uma dívida de R$20.000, cuja taxa de juros de mora é de 21% ao mês no regime de juros simples. Acerca dessa situação hipotética, e considerando o mês comercial de 30 dias, julguem o item subsequente. No regime de juros simples, a taxa de 21% ao mês é equivalente
a taxa de 252% ao ano. Pessoal, essa questão aqui, a primeira coisa que você pode desconsiderar esse enunciado. O enunciado aqui vai criar confusão na sua cabeça. Ele traz um monte de informações desnecessárias, mesmo só para confundir o candidato. E a outra coisa, tomar cuidado com esse termo, equivalente, porque tecnicamente correto, taxas equivalentes se referem a juros compostos. Só que aqui ele falou em juros simples. Então, nós vamos tomar esse termo equivalente como sinônimo de taxa proporcional. Porque quem vai mandar aqui é o juros simples. Então, a gente vai ler assim. No regime de juros simples, a taxa de 21% ao mês é proporcional, esse equivalente ele quer dizer isso, proporcional à taxa de 252% ao ano. Em resumo, essa questão é muito semelhante à anterior. Eu tenho aqui uma taxa ao ano, que é 252% ao ano, e quero passar para o mês. E aí, dentro do mês, dentro do ano, eu tenho quantos meses? Tenho 12 meses. Então, vou pegar a taxa de 252 e dividir por 12. 25 por 12 dá 2. 12 vezes 2, 24. Para 25, 1. Baixo 2. 12 por 12 dá 1. 1 vezes 12, 12. Para 12, nada. Então, tenho aqui 21% ao mês. A questão que a gente responda é a seguinte. Esse enunciado aqui está certo ou errado? A taxa de 21% ao mês é equivalente à taxa de 252% ao ano. Calculei e vi que é. Então, gabarito tem que marcar certo. A prefeitura de determinada cidade celebrou convênio com o governo federal no valor de 240 mil, destinados à implementação de políticas públicas voltadas para acompanhamento da saúde de crianças na primeira infância. Enquanto não eram empregados na finalidade a que se destinava e desde que foram disponibilizados pelo governo federal, os recursos foram investidos pela prefeitura em uma aplicação financeira de curto prazo que remunera a taxa de juros de 1,5% ao mês, no regime de capitalização simples. Na situação descrita no texto, se o dinheiro tivesse ficado aplicado por 3 meses, o rendimento auferido dessa aplicação no final desse período teria sido de 240 mil aplicados, ou seja, aplicado vai correr juros em cima. 240 mil é o capital. Taxa de juros simples, 1,5% ao mês. Prazo, 3 meses. Ele quer saber o rendimento auferido, ou seja, quer saber qual os juros. E juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros, capital, 240 mil, vezes a taxa, 1,5%, durante 3 meses. Já posso cortar esses dois zeros com esses dois. Sobra 1,5 vezes 3, vezes 2.400. 1,5 vezes 3 dá 4,5. Então, dá 2.400 vezes 4,5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 0 vai 2. 5 vezes 2, 10. 2, 12. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. Baixa 0, 0 e 0. 8, 10. Como tem aqui um número depois da vírgula, vamos botar um número depois da vírgula, que equivale a tirar esse 0. Sobra, então, juros igual a 10.800. Gabarito, letra E. Demitido da empresa em que trabalhava, o senhor Felizardo investiu a indenização recebida no Banco Regional da Fazenda. O valor a ser resgatado, após 8 meses de aplicação, é 210 mil.
Considerando-se que a taxa de juros simples é 5% ao mês, o valor da aplicação em reais foi de... Ele quer saber o valor da aplicação, ou seja, quer saber o valor do capital. O valor resgatado é 210 mil. Então, o montante, é o que ele tira no final do período, é 210 mil. O prazo foi 8 meses. E a taxa de juros simples, 5% ao mês. Então, agora vamos trabalhar com a fórmula do montante. O montante, eu vou deduzir a fórmula para vocês verem. O montante é igual a capital mais os juros, certo? Esse valor aqui, ó, o montante, que é o que ele tira no final do período, é igual ao que ele aplicou no início, que é o capital, mais o que rendeu. Capital mais os juros. Logo, o montante é igual ao capital mais o que é os juros. A fórmula dos juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o montante é capital mais juros, que é capital vezes a taxa vezes o tempo. Montante. Agora a gente faz aquela fatoração. A gente isola o C de capital e multiplica por 1 mais IN. Veja aqui que esse membro é igual ao de cima, porque eu fatorei. Eu tirei o C que estava aqui e botei para cá isolando. E coloquei multiplicando a divisão. Veja aqui, C vezes 1 é C, mais C vezes IN, C que multiplica IN. Então, se você observar, esse é igual a esse. E essa aqui é a fórmula com que a gente vai trabalhar. Fórmula do montante. Já substituindo, o montante é o quê? É 210 mil, que é igual ao capital, e eu não sei quanto é. Abro parênteses, 1 mais I, que é a taxa, 5%. Vamos lá. Nessa fórmula do montante, normalmente a gente trabalha com a taxa na forma unitária. 5% é igual a 5 sobre 100, e você dividir o número por 100 é voltar a vírgula duas casas. A vírgula está aqui na frente, você não está vendo, mas ela está aqui, então volta 1, volta 2. Ou seja, vai ter 0,05. Ó, estava aqui, voltou 1, voltou 2. A taxa na forma unitária é 0,05. Então, 0,05, que multiplica o prazo 8 meses. Repetindo, 210 mil é igual ao capital, que multiplica. Aí nós temos 1 mais. Se eu multiplicar 0,05 vezes 8, dá 0,4. 210 mil igual ao capital, multiplica 1 mais 0,4, dá 1,4. Então, tem 210 mil, é igual a 1,4C, ou C vezes 1,4, tanto faz. Passando o que tem letra para cá, que é mais familiar, tem 1,4C igual a 210 mil. Então, posso botar C, que é igual a 210 mil, dividindo por 1,4. Está aqui multiplicando, passa dividindo. Então, agora é só dividir. Vamos fazer aqui 210 mil dividido por 1,4. Eu vou tirar a vírgula, passar para cá. É o mesmo que multiplicar por 10, então acrescenta um zero aqui, que é o mesmo que multiplicar por 10. 21 por 14 dá 1. 1 vezes 14 dá 14. Para 21, vamos lá. 11 menos 4 dá 7. Então, falta 7. Baixa um zero. 70 por 14 dá 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5, 2, 7. 70 para 70, 0. Aí eu posso estar baixando 0 e dividindo, né? Até completar esses 4. Mas aí, a gente encerra por aqui e conta 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, deu 150 mil a divisão. Logo, o capital é igual a 150 mil. O gabarito, portanto, é a letra E.